Fala, galera! Fala, galera! E aí, beleza? Pô, estamos aqui no nosso primeiro trilho, um espaço para falar sobre o Web3 e outros futuros. Esse daqui, quem tá falando agora é o Luiz, eu sou o Luiz, e esse é o Jairzeira. E aí, Jairzeira, tudo certo, cara? Como é que você tá? Pô, tudo certo, Luizão? Tudo tranquilo, cara. Pô, maravilha, é um prazer estar com você aqui hoje. A gente está aqui para falar sobre NFTs na era ZK, duas palavras aí diferentes que a gente vai abordar bastante sobre o nosso papo, mas a ideia é ser uma parada livre, que a gente vá conversando e apresentando um pouquinho do que essas coisas significam. Acho que antes de mais nada, o porquê da gente estar querendo falar sobre isso é que a gente já vem aí de uma jornada intensa lidando com DeFi, com finanças descentralizadas, e a gente sentiu aí que perdeu um pouco do timing do mundo dos NFTs, que explodiu pra caramba aí nos últimos anos. Eu acho que principalmente você, né, Jairzeira? Como é que foi pra você, cara, essa sensação de não ter, de não ter passado tão intensamente perto ali desse mundinho Pô, do NFT? pô, Luizão, deu um fomozinho, né, cara? Quando você vê os negócios sendo vendidos por milhões lá, você fala, pô, cara, tá aqui do lado, né? É como se fosse a casa do vizinho, né? Você tá ali no DeFi, você tá, pô, por dentro de tudo que tá acontecendo e tal, e tem um vizinho aqui, pô, com a casa do cara tá ficando gigante, né? Você fala, pô, o que é isso que tá acontecendo? O que esse cara sabe que eu não sei? Então, basicamente, foi um pouco dessa sensação. Mas eu acho que foi muito interessante também, porque o DeFi estava explodindo de uma forma muito impressionante. O bull run passado foi o começo de tudo, né? Uhum. E a gente basicamente também não tinha como acompanhar tanta coisa acontecendo dentro desse nicho do mercado, quiçá olhar, puta, o NFT que estava explodindo, assim, também, com outro universo acontecendo e tudo, mas eu acho que até a ideia da gente bater esse primeiro papo sobre DeFi foi justamente uma necessidade, assim, que eu vejo que você também tem, eu tenho, de, cara, pô, peraí, velho, vamos ver o que está acontecendo, vamos entrar para dentro também, vamos entender exatamente como é que funciona esse mercado e por que ele é desse tamanho, por que as pessoas viram, né, no NFT e também para onde isso tudo está indo, né? Essa Boa, foi a cara, total, primeira pegada, total, assim, né, da ideia. sim. E acho que é um pouco mais fácil de digerir também, né? Querendo ou não, teve uma galera que soube mais de Web3 por conta dos NFTs. Só que tem algumas estranhezas aí, tipo, o que que é essa parada? Porque, pô, qual que é a diferença de ter uma imagem ali que eu posso baixar na internet e uma imagem que eu tenho que pagar um dinheiro, mas ela é a mesma coisa, tem muita gente zoando, né? Eu vou lá, baixo o NFT e é isso. E aí? E aí? Qual vai ser? Tipo, tem o teu NFT que tu pagou uma nota, né? Como é que você entende isso também, mano? Tipo, porque às vezes eu fico Não, meio. cara, para começar, eu acho que é por aí, né, Luizão? Eu acho que esse entendimento do que é o NFT foi o primeiro gap assim, que eu me encontrei. Sacou? Eu falei, pô, mas por quê? Aí você olha o CryptoPunk lá, pô, os caras vendendo 20 milhões de dólares. Você fala, que isso, mano? O que tá acontecendo, cara? Por que esse negócio Sim, vale cara. esse tanto, né? E aí, dessa vez, eu falei, cara, não, vou atrás de entender um pouquinho por que isso acontece. E aí, pô, é isso, galera. Tipo, para começar, assim, eu não sou um grande entendedor de NFT, e aí eu falei, cara, preciso correr atrás. E a ideia inicial que eu achei muito interessante, que eu vi uns caras que entendem muito falando, foi que o NFT, ele se encaixa muito com a ideia de arte conceitual, né? E arte conceitual, cara, é um negócio que eu comecei a entender, né? Eu fui correr atrás também, porque, pô, eu não entendo nada de arte, e aí eu comecei a entender o que era o negócio, né? E, pô, uma vez que você entende um pouco sobre esse conceito de arte conceitual e você começa a olhar para o que aconteceu no começo dos NFTs ali, especialmente, você fala, pô, peraí, as coisas começam a fazer sentido. Então, o que é a arte conceitual no final das contas, né? Os objetos, né, cara? Eu vou até compartilhar a tela aqui, Luizão, para mostrar uma Boa, das, boa. uma das obras aqui que eu achei, Sim. assim, pô, um negócio basicamente ilustrativo, né? Bem Eu acho que tem ilustrativo. esse primeiro convite que falar de NFTs nos traz, né? Você precisa entender um pouco mais sobre o mundo da arte, né, cara? Esse é o primeiro ponto. Exatamente, exatamente. Então, pô, eu olhei para essa obra aí de arte conceitual, né? Que eu falei, cara, mano, beleza, mano, porra, uma banana grudada na parede com uma silver tape, né? E, tipo, fiquei pensando, falei, porra, o cara que compra um negócio desse, e o cara comprou isso aí por centenas de milhares de libras,
E fala, pô, a banana vai estragar, sacou? Pô, a silver tape não vai sair da parede, porque a silver tape é um negócio que não sai nunca, né? Mas, pô, a banana vai estragar. E, tipo, o que você vai fazer com isso, né? Como é que você vai arrancar essa banana daí? E aí, pô, depois eu comecei a entender que a ideia da arte conceitual é justamente a ideia, né, que está por trás disso, né? Então, certamente, o cara que pagou milhares de libras num negócio desse daí, ele tinha uma ideia do que essa pessoa que fez essa arte estava querendo representar, né? E eu acho que, no final das contas, o NFT, ele se conecta muito com esse conceito, né, da ideia por trás do objeto, né? Então, pô, você pensar, cara, pô, um NFT como o CryptoPunk, que é esse negócio aqui, você fala, pô, peraí, cara, não é uma arte mega complexa e maravilhosa e, pô, não é o Picasso que, pô, mas é a ideia por trás. Eu acho que o CryptoPunk, muitas vezes, ele representa, por estar tão no começo, eu acho que foi a primeira coisa que realmente explodiu. Teve uma comunidade de verdade, foi formada em volta de um NFT que era de graça para você mintar, né? Pouca gente sabe disso, mas o NFT do CryptoPunk, no começo, o cara pagou só a transação do Ethereum, né? Para ter, né? E alguém vendeu um deles, eu acho que até esse daqui, por milhões de dólares, né? Então, você pensar, pô, a partir da ideia do conceito, da arte conceitual, da ideia por trás daquele objeto, esse negócio aqui começa a fazer mais sentido. O que você acha que é, falando nisso, tipo, até mesmo do CryptoPunk, o que você acha que é essa ideia por trás, assim? Tipo, porque cara, quando eu olho pro CryptoPunk, eu fico meio com vontade, tá ligado? Porque eu vejo que tem uma galera no mundo da Web3 que é uma necessidade que eu tenho de me sentir mais, sabe, essa parada que a gente conversa direto, né, sobre se sentir dentro da Web3, eu tenho uma jornada dentro desse lugar e eu quero meio que ser reconhecido por estar dentro desse contexto, dessa comunidade, né? É um pouco disso que você vê também? Totalmente, totalmente. E eu acho que o CryptoPunk, especialmente, ele representa o próprio NFT. Assim, a tecnologia NFT, sacou? Acho que a ideia por trás do CryptoPunk é o NFT. Então, é uma arte, né, do ponto de vista conceitual, que representa o próprio meio dela, sacou? A própria mídia que ela está sendo, até que é uma mídia inovadora, que tem absolutamente um potencial gigantesco, com milhões de coisas que você puder imaginar, que às vezes não tem nem relação com a arte, né? Então, acho que o NFT do CryptoPunk tem todo esse valor, né? E se você for parar para pensar, cara, é muito louco essa questão do comportamento que você comentou, né? Porque o comportamento, cara, pô, antigamente, pô, a nossa vida era muito menos online, né? Era muito mais presencial e tal. E, pô, tu vai pro trabalho, tu vai com cabelo diferente, você vai com colar, né? Você vai com uma camisa, né? Essa camisa sua florida, azul e tal. E, pô, o seu jeito de andar, às vezes você tá com uma regata, às vezes a menina tá mostrando um decote, às vezes tem isso. Tudo isso é expressão, né, cara? E aí, no final das contas, hoje em dia, no mundo digital, o que é expressão no mundo digital? Basicamente, a tua foto de perfil na tua rede social, né, teu nome na rede social e, pô, 2 linhas de bio, sacou? E, tipo, pô, será que essa galera nova, essa molecada nova, não vai olhar para um NFT como uma nova forma de se expressar, sacou? Será que antigamente a gente que, porra, dessa geração que, pô, olhava pro carro e falava, cara, meu sonho é um carro maneiro. Será que esses moleques não estão sonhando em ter um CryptoPunk mais do que um carro, assim, tipo, uma coisa que tem muito mais valor para eles do que um objeto que para a gente fazia sentido em outra realidade, onde a gente se expressava de outra forma, né? Então, acho que essa reflexão é uma parada bem legal. E tem até um ponto, assim, olhando para essa meia que custa $33 mil, é isso mesmo que eu tô vendo? $33.900, cara, uma meia. Cara, a sensação que me dá, assim, é porque, tipo, hoje em dia, eu não sei, eu faço parte de um grupo de pessoas também, não é o único grupo de pessoas que eu faço parte enquanto amigo, mas eu conheço algumas pessoas que podem olhar pra esse tipo de coisa meio, tipo, mano, é meio feio, né, você, sabe, valorizar tanto a posse de um objeto como uma meia e gastar essa grana numa meia, sacou? Mas eu acho que pra além desse pensamento, também tem um pouco de, tipo, porra, não é tudo meio que um Ponzi, essa parada, né? E usando essa porra... O Ponzi é essa parada que a gente sabe muito bem como é que é. Parece meio um esqueminha de pirâmide aí, né, cara? Não tem um pouco disso nesses projetos também? Sei lá, eu fico meio pensando um pouco nisso às vezes. Cara, eu acho que esse ponto é um ponto interessante, né, cara? Porque eu, no meio dessa ideia de tentar entender o que era arte conceitual, eu falei, cara, vou dar uma olhada, né?
no mercado da arte mesmo, vou entender o que existe de interessante, de gente falando aqui sobre o próprio mercado da arte tradicional mesmo e tal, para tentar entender uma relação. Cara, eu achei uma coisa mega interessante, que é um canal do YouTube de uma senhorinha, cara, que ela acho que está há uns 20 anos no mercado de arte, chama Art Unplugged. E tipo, esse canal dela é muito interessante porque, cara, pô, sendo verdade ou não sendo o que ela fala, ela é uma pessoa que tem décadas de experiência no mercado de arte tradicional e ela coloca a arte conceitual de uma forma assim, cara, claramente é um Ponzi, galera, sacou? E ela vai relacionando tudo isso, cara, com desconto em imposto, né, aquelas taxações que tem, os bilionários, e aí o cara investe na arte, aí tem um desconto lá na taxação, e aí nesse processo o outro bilionário vem, compra depois e vira um Ponzi, um negócio completamente absurdo. E eu acho que a própria arte conceitual que eles compram, né, vem da cabeça de muitos artistas que muitas vezes estão sacaneando essa própria situação, né, vamos dizer assim, né? E é impressionante como, mesmo assim, a galera vê valor naquilo, mesmo assim eles continuam comprando e tal, porque talvez a coisa seja, de fato, mega sustentável nesse sentido, né? Eu acho que no caso dos NFTs, especialmente o que veio depois, né, enfim, desse boom inicial dos CryptoPunks, das meias e tudo mais, é que, tipo, na própria mundo cripto, né, e aí a gente pode falar um pouquinho no mundo DeFi especialmente, existe uma hiperfinancialização de tudo, né? Então, eu acho que ali a galera simplesmente viu a oportunidade, falou, cara, vou entrar dentro desse nicho aqui e tentar fazer alguma coisa parecida, né? E eu acho que quem pegou mais no começo ali estava muito mais interessado na própria arte, na ideia, né? Pô, você pegar, por exemplo, o Bored Ape, né? A gente, pô, depois que eu peguei esse conceito de arte conceitual e fiquei pensando no Bored Ape, falei, mas, pô, cara, o Bored Ape não é um pixelado, ele é uma arte mais bonitinha e tal, mas o que é, né? E você para pra pensar, cara, pô, no molecão lá de Miami, né, cara? Degen. O cripto e tal, pô, é a cara dele, né? Tipo, a ideia por trás do Bored Ape é basicamente essa ideia dessa comunidade cripto, né? Que é a cara do molecão de Miami, que é Degen, né? Que vive de criptomoeda, porque, pô, em dado momento o moleque foi lá e saiu comprando os negócios, mega valorizado e tal, e o sonho dele é ter um Bored Ape, sacou, e andar de Lamborghini. Então, tipo, esse conceito, né? Ele vai lá e, pô, vê o Neymar comprando o Bored Ape também, um cara que nem tá no mundo da Web3, no mundo cripto, sacou? Querendo ou não, a Madonna também comprou, né? Uma galera começou a interagir pela primeira vez com o mundo cripto através desses NFTs que nem todo mundo entendia muito bem. Só, tipo, e aí tem um pouco desse olhar, tipo, meio mercado de arte, assim, essa galera que faz essas paradas com o dinheiro delas e você não entende muito bem porque você não faz parte desse clube também, sacou? Você não vai. Hoje em dia, se você abrir o OpenSea e falar, pô, eu vi ali o Bored Ape, quero comprar porque eu quero fazer parte desse clubinho, né? Pô, vamos ver qual é que é. Pô, o floor price ali dos caras é $100 mil, sacou? O mais barato que você tem pra comprar na mainnet é $100 mil. Eu não vou gastar $100 mil, eu não tenho $100 mil, eu não vou gastar $100 mil num Bored Ape, sacou? Tipo, é um bagulho meio distante da realidade, né? Eu acho que tem um processo que é meio difícil de conectar. Só que eu sempre fico pensando nisso, o quão às vezes é meio difícil de conectar, mas ao mesmo tempo eu penso, cara, é um clube, né? E até mesmo o Bored Ape é um yacht clube, né? É um clube de pessoas que se reconhecem de uma forma específica ali. Então elas usam essa imagem de um macaco desconfigurado ali e tal, para falar, eu me reconheço enquanto parte desse grupo de pessoas. E tem uma galera que também faz parte desse clube e que eu me sinto mais próximo. Pô, eu tenho a mesma parada que o Neymar tem. Mas, tipo assim, aí olhando, voltando um pouco, né? Eu quero ter a mesma parada que o Neymar tem? Não necessariamente. Mas eu quero ser reconhecido por algum tipo de imagem? Como todo ser humano, sim, cara. Eu não é tipo, eu tenho a necessidade de abrir o meu Instagram, minha rede social e colocar uma foto de perfil que eu acho interessante, sacou? Então, essa necessidade, ela tá presente
em todo mundo, de alguma forma, enquanto ser humano, de querer ser reconhecido por algum tipo de imagem, né? E qual que é o poder que a Web3 tem trazendo o NFT como um facilitador para esse reconhecimento dentro do contexto digital, de alguma maneira, né, cara? E eu acho que tem esse aspecto também, né, da comunidade, né? Eu acho que o próprio CryptoPunk provou isso, o próprio Bored Ape provou isso, e aquele aspecto da ideia, né, da arte conceitual e tal, que a gente até relacionou um pouco com o que acontece na arte conceitual do mundo real, ou a banana lá na parede com silver tape e tal. Pô, cara, você pensar que teve um artista dentro do mundo do NFT que deu uma sacaneada com o próprio mundo do Pode NFT, crer. misturando com o mundo real, o cara pegou e fez um NFT, né? Tem aquele artista mega famosão lá, o Banks, que ele pegou e fez um NFT e falou, cara, esse NFT aqui que eu fiz é do Banks, pô, falou que é o NFT do Banks, fez uma landing page mega bonita, o negócio, pô, veio um executivo lá de Londres, cara, e achou esse negócio, porra, ele falou, cara, é minha oportunidade, vou ganhar dinheiro pra caramba, comprou por milhares e milhares, centenas de milhares de libras esse negócio, e aí, cara, no final das contas, não era o Banks, era o Pranksy, era um cara que tava sacaneando a sacanagem, né, que é meio que essa ideia da arte conceitual, meio que zoar o mercado da arte, ele tava zoando o mercado da arte através do NFT que não era do Banks. O cara entrou em contato com ele foi lá, devolveu o dinheiro pro cara. Mas você para pensar que, tipo, uma vez que você entende um pouquinho esse lado, eu acho que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. E começa a fazer sentido também no ponto de que você começa a ver, cara, que existem realmente alguns NFTs, né, algumas campanhas de NFT e alguns projetos de NFT que eles não estão tão, velho, relacionados com isso, né? E acaba que, pô, copiam, né? De certa forma, é o Ape não sei o quê, é o Crypto não sei o que lá, e aí você começa a ver que esse tipo de ideia que não é original, que não tem uma forte ideia por trás, né? Que não tem uma nova expressão, provavelmente tende a falhar esse tipo de projeto, né? Então, até eu acho que a forma que eu vejo agora os projetos de NFT, eu acho que ficou mais fácil para mim agora, entendendo um pouco melhor isso. E até acho muito massa que tem um influenciador de NFT, que é o CL Cat, que ele fala que existe meio que uma fórmula, assim, né, para você entender os NFTs, né, o sucesso, né, de um projeto de NFT. Ele coloca que o sucesso é igual a quantidade de participantes que tem nessa campanha, vezes a influência desses participantes, né, vezes a convicção, né? Então, e aí, claro que para que existe uma grande quantidade de pessoas participando, uma influência e especialmente uma convicção, você precisa ter uma ideia muito foda e muitas vezes, pô, precisa ser original, né, cara? Uma ideia original por trás dessa campanha. Então, eu achei que foi algo muito interessante de entender isso também. E um outro aspecto, cara, que eu fico olhando e falo, cara, isso aí, eu acho que agora já parte desse bull run, do final do bull run passado e muito mais parte desse bull run que a gente vai ver, é que, tipo, pô, quando esse mercado surgiu no último bull run, cara, ele surgiu de uma vez e ele surgiu de uma forma que eu acho que nem os caras que tinham os CryptoPunk imaginavam que o troço ia valer tanto e tudo. E ele se tornou um ativo mega líquido, né? Se tornou um negoção que você tem raro, né? Raríssimo e tal, especialmente os mais raros, né? Digo de passagem, porque, tipo, quando você tem vamos dizer, o teu ape é um ape mais básico. Pô, para você vender pelo Floor é mais fácil. Mas você vender um ape foda lá, mega raro, é um pouco mais difícil, porque é mais caro, às vezes é o dobro do preço, e às vezes uma pessoa que olha e enxerga valor naquela campanha, ela, pô, vai tentar entrar pelo Floor mesmo e tudo. Então, isso aí, cara, tornou você realizar esse lucro, ou então, às vezes, até trocar esse NFT para um outro negócio que você está acreditando mais, muito difícil, né? Total. E aí veio o DeFi, cara, em cima disso tudo, e aí tem projetos como o NFTX, o NFT20, são projetos, né, em plataformas que vão fracionalizar, criar índices, né? Basicamente vai criar um ativo sintético, né, daquele NFT, né, que, através de um índice, né? Então, pô, o cara coloca o NFT numa vault, né, que é um cofre smart contract, deixa o NFT lá e a partir daquele NFT ele vai fracionalizar isso em vários outros tokens, né, que são sintéticos daquele NFT, e aí as pessoas vão comprando. Ou então, às vezes, um próprio índice, né,
que aí é um sintético bem do índice mesmo. O cara pega e cria um token, velho, que vai se conectar através de, por exemplo, uma Chainlink, com o preço do floor daquela campanha, e aí o preço do floor daquela campanha pode ser transacionado por pessoas que vão, de fato, estar expostas à valorização, por exemplo, do CryptoPunk, mas sem precisar comprar um CryptoPunk que hoje vale, acho que o floor está em 48 Ethereum, 86 mil dólares. Quase $500 mil pra você comprar um, sabe? Pô, às vezes o cara tem menos dinheiro e ele não conseguiria se expor se não fosse através dessa forma. Então, acho que o mercado está começando a se montar de ferramentas e tudo para que a gente consiga ter um novo momento dos NFTs que, além dessa nova tecnologia que já a gente vai comentar e vai falar um pouquinho, existe também todo um novo ecossistema, um novo entendimento, eu acho que até de tudo isso que a gente andou falando aqui, para justamente ajudar a galera a estar atuando dentro desse ecossistema de NFT de uma forma muito melhor do que aconteceu no primeiro Bull Run, né, cara? Sim, cara. E é engraçado, né? Porque tem uma experimentação que vai acontecendo de uma maneira muito louca, né, cara? Porque primeiro é o CryptoPunk, e isso abre espaço para um mercado gigantesco, né? Que é baseado em pilares, em princípios muito nativos da Web3, só que também vem de mercados como da arte, como as comunidades dentro da internet, né? E essa questão de querer fazer parte de uma comunidade. Então, não é só sobre a Web3 também, né, cara? Só que quando você está dentro do contexto da Web3, você tem tantas possibilidades, você tem tantos caminhos possíveis pelo mero fato dessa tecnologia estar evoluindo, que é um bagulho impressionante, né? Então, quando a gente começa a falar de NFT, não, NFT é uma coisa, né? DeFi é outra. Nada a ver, sacou? Tá tudo misturado, né? Então, sim, eu acho que quando a gente entende o NFT, a gente vai ali, a gente percebe que não é só sobre comprar uma foto de perfil para colocar no meu Twitter, sacou? A gente entende o por trás dessa parada, o como isso se conecta com o poder das finanças centralizadas e o como não só as pessoas que estão atuando no mercado enquanto compradores de NFT, enquanto realmente eu faço parte desse mercado, mas as pessoas que estão também tentando olhar para isso no ponto de vista de investimento, cara, existe uma camada ali de empresas e projetos tentando encontrar oportunidades também para explodir, né? Que é absurdo. Eu acho que se a gente for parar para pensar na OpenSea, por exemplo, né? A OpenSea, pô, é uma empresa que começou lá como marketplace para NFTs e hoje em dia expandiu para várias paradas, né? E tem uma capacidade de permitir várias outras coisas. E também uma inspiração para pequenos projetos que querem fazer coisas parecidas, também permitirem outros aspectos dos NFTs que ainda não são explorados, né? Eu acho que você tinha comentado comigo também numa nova plataforma, a Blur. Cara, o OpenSea, por exemplo, né, cara? Você vê que o OpenSea, ele nadou basicamente sozinho, né? Esse primeiro Bull Run, né? Com uma market share, assim, completamente absurdo, né? Construiu, né, esse nome gigantesco no universo Web3, né? E aí, tipo, você percebe que o que aconteceu, eu acho que agora, nesse bear market, vamos dizer, é que prova que o mercado de NFT deve voltar explodindo no próximo, é justamente que a galera simplesmente não parou, né? Você vê toda essa infraestrutura DeFi que foi desenvolvida para que a galera é a palavra tenha mesmo. Liquidez, né? Que tenha capacidade de investir, e também as próprias plataformas, né, cara? As plataformas começaram a aparecer, e aí você olha hoje, por exemplo, aqui tem uma plataforma que a gente consegue ver o que está acontecendo no mercado de NFT do ponto de vista, né, de volume de transação, de quantidade de transações, de trades dentro desses marketplaces e tudo. Você vê, cara, que hoje o OpenSea ele tá levando uma bela de uma pernada aí do Blur, que é uma nova plataforma que entrou, que está com 65,2% do volume do mercado, comparado com o OpenSea de 17,1%, né? E até tem outra plataforma aqui que eu acho que pertence à mesma galera do OpenSea, que é a Gen, né? Que é o OpenSea Pro, se não me engano, que está com 6,1%. Mas, cara, olha a diferença, né? O Blur, ele chegou arrebentando, e basicamente chegou arrebentando por quê? Porque eles criaram uma mega maneira de você competir entre si dentro de uma campanha de airdrop que eles fizeram,
com um token da plataforma, e aí incentivaram, velho, a turma que tá fazendo trade, que tá flipando o NFT, né? Tem uma das estratégias lá, é flipar o NFT, que é o cara que vai lá, vai compra. Tem até um post muito bacana, um cara no Twitter, depois eu vou ver se eu puxo aqui pra gente mostrar. O cara, basicamente, ele mostra como é que ele transformou 11 Ethereum em 82 Ethereum em 7 dias flipando NFT. Só que é uma estratégia de alto esforço, assim, o cara pega, ele usa o analítico, ele vai olhando tudo que está acontecendo no Twitter, depois ele vai caçando influenciadores, vai vendo o que esses influenciadores têm de relacionamento com determinados projetos, e ele também vai puxando, através de pesquisa on-chain, quais são as baleias de NFT e o que essas baleias de NFT estão fazendo. Então o cara botou esforço, né? Botou inteligência, botou automação em cima de tudo isso, mas assim, o resultado do cara é completamente surreal, né? O cara faz 11 Ethereum virar 82 Ethereum em uma semana. E você pensar que dentro desse mercado você tem um grande player que estava há anos, né? Porra, no mundo cripto isso é uma eternidade. É uma eternidade. O cara estava há anos lá em primeiro, pô, nadando de braçada sozinho nesse mercado, que era o OpenSea, uma marca fortíssima. E aí, de repente, aparece um cara, velho, e, pô, desbanca completamente esses caras. Eu não acho, Luizão, que o OpenSea vai fazer alguma coisa por agora, entendeu? Para tentar reaver esse mercado. É uma guerra, sem dúvida. Né? Apesar das transações no OpenSea ainda estão ganhando, né? As grandes baleias, né? A galera que está maior, né, dentro desse mercado está lá no Blue. Né? Então, eu acho que isso daí também é uma coisa mega interessante de ver, né? O que será que o OpenSea vai fazer? Eu acho que o airdrop do OpenSea está chegando por aí. E se alguém que está vendo esse episódio aqui tiver, de fato, feito do OpenSea, eu acho que tem grande chance de conseguir aí pegar esse airdropzinho, né? Não, porque eu acho que eu ia comentar também desse lance das plataformas, né? E isso começa a construir esse aspecto mais DeFi dos NFTs, né? Que é um espaço, uma lacuna de mercado que eu não sei o quão o OpenSea investiu tanto. O OpenSea, enquanto plataforma, ele sempre focou muito mais no marketplace mesmo, né? Nessa relação de marketplace dos assets. Mas agora, olha para o universo DeFi e principalmente o poder que um airdrop, por exemplo, não tem dentro de um contexto DeFi, né? E não só um airdrop, mas você poder, por exemplo, usar esse ativo para poder prover liquidez e outras várias oportunidades que o mundo DeFi traz, porque no fundo o NFT ele é um asset, né? Se você conseguiu subir o bull run dentro do mercado, dentro desse nicho ali dos NFTs, você agora é meio que uma baleia ali dentro, né? Você precisa fazer alguma coisa com esse asset para poder conseguir gerenciar seu portfólio, que conta com esse asset de alguma forma. E isso, eu acho que justifica um pouco desses espaços que o Blur e outras plataformas mais nichadas, oferecendo features e possibilidades mais específicas para essa galera que, não só a galera que já acredita no bull run, mas a galera que viu o bull run dos NFTs acontecer e agora está ali, né, querendo também fazer parte do próximo. Querendo ou não, isso é um espaço de mercado muito grande, né? Muito lindo de se observar também, porque é meio que essa parada que vai acontecendo no mundo da Web3 e se você não está por dentro, você pode acabar perdendo muitas oportunidades também, né? E eu acho que eu vi recentemente meio que também nessa vontade de ficar mais por dentro, não só num modo no ponto de vista de builder, mas também no ponto de vista de investidor. Eu vi a Uniswap fazendo esse movimento pesado, né? A Uniswap, um player bem forte do mundo DeFi, né? Uma exchange, fazendo esse movimento de querer comer bem assim o lado também dos NFTs, né? E recentemente agora compraram o marketplace, colocaram ali o NFTzinho como uma outra aba ali para você só mudar e não ter muita sensação de que é diferente. Tipo, você não tem que ir pro OpenSea para falar dos NFTs. E até a MetaMask também, né, fazendo essa coisa do NFT, agora tá do lado ali dos seus Ethereum. E aí a Uniswap também, para além disso, indo por esse mundo das wallets também. Enfim, esse movimento é muito interessante também. Como é que você vê isso, mano? Exatamente, cara. Eu acho que você tocou no ponto aí. Eu acho que no final das contas a ideia da wallet, o NFT, você vê o próprio NS Domains, né, que é aquele domínio
significa .eth, né, que é do Ethereum, né, que fez um mega airdrop também, a galera ganhou bastante dinheiro quem tinha comprado o domínio lá. E eles estão modificando a plataforma deles também para colocar uma pegada mais profile, né, como se fosse um Facebook e tal, né? E você olha o NFT, você olha o conceito de wallet, né, que eu acho que ainda está um pouco muito associado com a ideia de financeira, né, da moeda, da troca, da carteira com dinheiro dentro e tal, mas daqui a pouco, até roubando um pouco da ideia que a gente trocou antes, que o Luizão colocou, mas às vezes vai ficar mais carteira, mas com aquela coisa do documento, né? Com aquela coisa de se identificar, com aquela coisa de assinar a tua identificação, e também já puxando essa parte de NFT como a tua apresentação, né? O teu profile. Né? E quando você vê o Uniswap fazendo esse tipo de movimento, né? Pô, os caras estão botando wallet, né? Então hoje você já pode baixar aí no seu iPhone, no seu Android, uma wallet do Uniswap. Você vê que os caras estão investindo pesado em NFT. Né? Então, eu acho que empresas como MetaMask, empresas que estão visualizando que o mercado deles é esse tipo de mercado, que a primeira interação ali é o ambiente onde existe a identidade Web3 da pessoa, precisam abrir o olho com a Uniswap. Porque eu acho que a Uniswap, além de entender muito de DeFi, né? Agora entrando dentro desse contexto, eu acho que eles vão ter uma vantagem competitiva, porque como tem tanto conhecimento em DeFi, como tem tanta, né, liquidez dentro das plataformas e tudo mais, acho que a chance deles conseguirem oferecer para a galera que já está ali dentro daquele contexto um produto financeiro mais legal também, é uma coisa, enfim, mega provável. Então, eu acho que esse movimento também é muito interessante, velho. Demais, cara. Eu acho que até tem caminhando um pouco mais, né, para essa outra palavrinha, eu acho que a gente mergulhou bem aqui nos NFTs, a gente trabalhou bem essa parada, que querendo ou não tem um pouco de novidade até pra gente que já tá há um tempo no mercado Web3, né? Eu acho que tem essa sensação de uau, caraca, tem uma parada que a Uniswap, que é um player que a gente tá muito acostumado, tá indo para esse mundo, então é isso, cara. Abraçou. NFT tá aqui, é uma parada tão gigante quanto todas as possibilidades dentro do mundo DeFi. E aí tem essa outra palavra dentro do nosso contexto aqui da nossa conversa, que é o ZK, né? Mas eu acho que não tem como falar de ZK antes de você falar de... Na verdade até tem, né? Porque o ZK é uma parada por si só ali que dá pra gente observar, mas a gente tá querendo falar de NFTs na era ZK, né? Então faz muito sentido a gente passar por esse aspecto dos games, que a sensação que eu tenho, pelo menos, me diz o que você acha, é que parece que a gente está criando essa base no mundo cripto, sacou? Que o NFT ele nos ajudou a expandir mais essa base e abraçar partes de públicos e comunidades que não estão no mundo cripto apenas pela cripto, apenas pela finança descentralizada, mas muito mais pelo reconhecimento de ser essa pessoa inovadora, né, que está ali na fronteira da inovação e tudo mais, no conhecimento. E quando você vai para os games, a gente está falando desse comportamento há muito tempo, né, cara? Tipo, é um comportamento... Se você olha para o mundo dos games e o como ele se estabeleceu ao longo dos últimos anos como um esporte, sacou? Que tem uma comunidade gigantesca, mudou completamente, inverteu completamente a forma que a gente lidava com os games a partir de plataformas como World of Warcraft, o LoL, sacou? Tudo isso inverteu muito a nossa maneira de lidar com os games, né? E eu acho que a forma que eu vejo tudo isso, parece que o mercado cripto, ele tá preparando uma fundação linda, sacou? Cara, eu acho Parece que só quero adicionar essa última coisa, que parece que o metaverso veio como essa tentativa de ir ali, sacou? Mas não sei, né? Como é que é? Eu acho que tem toda a razão, cara. Eu acho que no final das contas o NFT, esse mercado todo, eu acho que ele está se preparando justamente para essa fusão, né? E eu acho que tem vários desafios no meio desse contexto, Luizão, porque se você parar para olhar, eu acho que hoje existe
em muita gente do mundo dos games, assim, um certo preconceito com NFT. O pessoal até fala que a maioria dos games, os caras não gostam do NFT, é Ponzi, não sei o que e tal. Mas eu acho que isso vem muito, cara. Eu não entendo nada de jogo também. Eu parei de jogar PlayStation no GTA 4. Eu tava ali mais ou menos há 17 anos de idade, curtindo pra caramba, mas ali eu parei. Mas recentemente eu tô um pouco mais por dentro, cara, que eu tô lendo um livro bom pra caramba, chama Reality is Broke, da Jenny McGonigal. Essa pessoa ela é uma desenvolvedora de games, né? E eu achei muito legal entender e ter empatia. Pô, meu irmão é mega gamer e eu começo a ver um pouquinho começo a entender melhor ele, sabe? As coisas que ele fala e tudo mais. E uma coisa que eu percebi é que, tipo, a maioria dos gamers, eles não se ligam muito no NFT, não gostam muito de cripto por causa da hiperfinancialização, sacou? Eles têm uma coisa com eles lá, em relação aos jogos, que são monetizados de uma maneira que o cara que tem mais poder financeiro, ele ganha o jogo, sacou? Como uma coisa completamente deplorável, né, para um gamer, né? O gamer, ele tá sempre atento a esse tipo de armadilha da financiarização das coisas, da monetização das coisas, né? E eu acho que, o mundo cripto, ele nasceu muito focado nisso, né? Porque eu acho que o primeiro grande use case do mundo cripto, né, desde o Bitcoin para cá, tá mega conectado sempre com a parte de financeira e tudo mais. Então, eu acho que o mundo cripto precisa aprender muito com o mundo dos games nesse sentido, né? Como é que a gente vai fazer essa conexão, mas fazer essa conexão muito mais pela parte tecnológica do que pela parte... Eu costumo dizer que no mundo cripto você tem duas coisas, né? Você tem um computador e você tem um cassino, né? Então, quem está muito de fora acaba vendo muito mais o cassino, né? E muito menos o computador. E quem está de dentro está vendo muito mais o computador. Então, eu acho que uma vez que o universo NFT se coloque muito mais como esse computador que vai conectar, de fato, com o mundo dos games, que sabe fazer game muito melhor do que qualquer game de cripto atualmente, na minha opinião, é difícil contestar, né? Os jogos dessas grandes empresas e comunidades cripto são jogos maravilhosos, né? Você entra dentro do mundo cripto, eu acho que está começando a ter alguma coisa profissional mais realmente boa dentro do mundo mundo cripto. Mas, por exemplo, uma característica de jogo, play to earn, cara, existem vários estudos científicos de psicologia que dizem, cara, se você bota dinheiro pro cara fazer um negócio, normalmente ele não vai fazer melhor, ele vai fazer, na real, pior. Né? E o mundo dos games, ele surgiu e foi se desenvolvendo junto com a pesquisa científica. Né? Então, o mundo cripto, ele precisa olhar para esse negócio e falar, cara, será que eu preciso me hiperfinancializar, play to earn, esse tipo de coisa, para fazer a pessoa se engajar de fato? Como é que eu vou encaixar essa monetização com essa nova tecnologia? Né? Primeiro o usuário, primeiro os contextos, primeiro tudo que a gente já sabe de psicologia, de jogos, e aí depois a gente vê o que encaixa de tecnologia aqui, né? E no caso, eu acho que isso tudo vai evoluir. Cara, pra você ter ideia do negócio do trabalho voluntário, do negócio do jogo e tal, você parar para pensar, Wikipedia. Cara, o Wikipedia é uma parada gigantesca, né? Se parar para pensar, eu acho que um dos maiores projetos, né, de internet que tem, sabe quantas horas, cara, levou para fazer o Wikipedia? Estimaram em 100 milhões de horas humanas para fazer o Wikipedia. Você sabe, velho, que se pegar a galera que joga WoW, World of Warcraft, sabe quanto tempo os caras fazem o Wikipedia? Se eles botarem o tempo de jogo deles para fazer o projeto, 3 dias e meio. Em 3 dias e meio os caras fazem o Wikipedia. Então é completamente absurdo, cara, sabe? Tipo, você entender o que as pessoas fazem em troca de dinheiro, né? Às vezes não é dinheiro, né? Não é dinheiro, não é esse play to earn, né? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto muito interessante, velho. E entrando já um pouquinho já na nossa parte da era cara. E tudo. Eu acho que eu tenho uma parada para adicionar sobre isso, porque o que eu vejo é que o ZK, ele vem assim, né? Vamos, acho que talvez primeiro explicar o que é o ZK, né? E entrando, ou talvez o inverso. Já a gente fala um pouquinho sobre o que é o ZK. Mas, primeiro, por que o ZK ele mostra esse caminho para a conexão, para a fusão desses dois mundos acontecendo, né? Como uma oportunidade. Porque é como se uma tecnologia que é utilizada para várias outras coisas também, mas quando ela se aplica no mundo dos NFTs, parece que ela está
deliberadamente olhando para as necessidades por trás do mundo NFT, né? E que muitas vezes pode fazer muito sentido ali para o mundo dos games e criando ali algumas conexões que antes não existiam, sacou? É assim que eu vejo, tipo, cara, não é o asset pelo asset. O que é o asset NFT? Você tem uma imagem ali, um ímã de uma imagem, né? E você tem isso ali gravado na blockchain, sacou? Beleza, é isso. E aí tem várias formas de você permitir mais pessoas comprarem, quem já comprou ganhar algum tipo de liquidez com relação a isso, porque tem alguns que são muito caros, eu quero ter só um pedacinho, eu quero comprar com um grupo de pessoas, mas é tudo sobre comprar aquele asset ainda, né? Só que e se não é mais sobre o comprar? Agora eu não comprei, eu ganhei, ou eu né, tive o acesso a esse NFT quando eu vou lá e monto meu avatar no joguinho que eu vou jogar ali. Vamos usar, a gente tá falando de jogos. Montei meu avatar ali, todo mundo passou por esse momento meio The Sims ali de montar o avatar, né? E aí, cara, eu tô jogando um jogo tipo Minecraft porque eu gosto de Minecraft, eu vou jogar o Minecraft ali, cara. Só que aí eu não tô só jogando Minecraft, sacou? Eu também tô jogando Valorant. Eu também tô jogando LoL, sacou? E eu tenho motivos pra jogar cada um desses jogos que fazem muito sentido pra mim. Só que eu tenho um personagem e uma linha de evolução desse personagem de maneira separada, né, para cada um desses jogos. O que o ZK tá fazendo hoje em dia? Ele tá falando, cara, você pode ser um personagem que no final do dia é isso, né? Você é um, e você pode ser esse personagem de uma maneira diferente dependendo do jogo que você tiver. Né? Eu acho que tem até aqui a imagenzinha desse vídeo iradíssimo que eu estava assistindo sobre isso, do último ET Denver que teve, né? Que é um cara aqui conversando, falando sobre o poder que os NFTs, qual que é a coisa mais avançada dos NFTs no mundo ZK, é isso, né? Você tem aqui, por exemplo, você tem um asset NFT e você pode ter outros NFTs que são, na verdade, só adereços para esse NFT que você tem. Então pode ser um asset só o chapéuzinho, e aí são diferentes tipos de chapéu, sacou? Eu você acho pode que tem duas também... coisas aí, Luizão, que eu achei legal, só para complementar o que você falou agora. Claro. Acho que ele colocou dois aspectos muito legais aí desse NFT 2.0, que é o que a gente espera que venha aí no futuro dos NFTs na era ZK. Ele falou, cara, olha, tem uma parte do NFT que é essa, vamos dizer assim, essa face do NFT, né? Esse primeiro aspecto do NFT, né? Então, hoje, quando a gente pensa em CryptoPunk, qual que é a face, né? Qual que é o primeiro aspecto? Você olha lá a imagenzinha do CryptoPunk, né? E aquilo é o primeiro e único aspecto, né, do NFT, vamos dizer assim, para que você vai interagir. E aí ele entendeu que o NFT ele precisa evoluir de uma forma onde você vai ter esse primeiro aspecto, que de repente vai ser o que você vai usar no OpenSea, que você vai usar no Blue para vender, para comprar e tal, às vezes na foto lá do perfil que você vai usar, mas ele também vai ter outras formas de se manifestar, por exemplo, dentro de um jogo, né? E, por exemplo, dentro do outro jogo, e, por exemplo, dentro do outro jogo. Então, no mesmo NFT, você pode ter várias formas dele se manifestar dentro de ambientes diferentes. Então, eu achei essa primeira parte muito foda, e esse outro aspecto das características também. Sim, cara, e aqui mostrando, né, a lagostinha, primeiro é uma lagosta 2D ali, né, que pode usar vários tipos diferentes de chapéu. Aqui é uma lagosta 3D, né, para um contexto na qual você precisa ter ela se movimentando ali dentro de um jogo, né? Só que aí você vai entrando, você coloca o chapéu dentro das duas lagostas, só que aí você vai entrando também, tipo, tá, e se eu quiser fundir esse asset, né, com um NFT ou criar um NFT a partir dos diferentes assets. Então, aqui ele mergeando, né, o NFT do chapéu, que é só um composable, com o NFT em si, né? Enfim, acho que todas as possibilidades, eu acho que esse vídeo aqui ele é um vídeo que inspira bastante para entender as oportunidades que colocar o NFT no contexto ZK, que é essa tecnologia de ponta do mundo da Web3 hoje em dia,
e talvez esse seja uma oportunidade legal para parar um pouco e falar sobre o que é o ZK de fato, né? O que ele representa, mas só de observar a aplicação desse caminho que está todo mundo olhando agora dentro do mundo da Web3 nos NFTs, você percebe que é um mercado que só está crescendo, que só tem novas possibilidades e novos caminhos para se expandir, né? Como, por exemplo, como é que você tinha a possibilidade de ter algum tipo de reputação em algum avatar sem esse tipo de tecnologia na Web3, né? Só com o NFT ali como um asset, você não consegue construir uma reputação por trás do CryptoPunk. A reputação que tem ali é o valor. Só que a gente sabe que o valor daquilo pode ser uma barreira de entrada. Então, como é que você vai desenhando outras possibilidades para chegar nesse mesmo elemento da reputação que é tão importante no mundo dos games, por exemplo, né? Não, cara, pô, eu achei fantástico esse rumo que o pessoal tá pegando nessa nova tecnologia de ZK para construir uma nova tecnologia de NFT que é muito superior e que consegue atacar problemas que os NFTs, enfim, antigamente, né, no ciclo passado, eles apresentaram, né, problemas até de interoperabilidade. Mas, assim, se você olhar o ZK, eu acho que tem uma forma muito legal de falar sobre o ZK, porque o ZK, ele é o Zero Knowledge Proof, né? E no final das contas, como é que você prova alguma coisa se você não tem conhecimento sobre essa coisa, né? Então, eu preciso provar que o nome do Luiz é Luiz, sem saber que o nome do Luiz é Luiz. Então, basicamente, uma imagem aqui do onde está o Wally, eu acho que é uma forma muito interessante de mostrar. É como se, por exemplo, eu soubesse que o Wally ele tá no meio da imagem onde está esse guarda-chuva aqui. Eu não achei o Wally, galera. Eu procurei pra caramba aqui, eu peguei essa imagem rapidinho, mas eu não sei onde ele tá. Mas vamos dizer que ele estivesse aqui próximo do guarda-chuva. Eu passaria a informação meio que colocando uma tarja preta na região desse guarda-chuva, dizendo, pessoal, é o seguinte, o Wally tá naquela região ali do guarda-chuva. Não sei exatamente onde ele tá, mas ele tá na região do guarda-chuva. E aí outras pessoas vão mandando a mesma informação, e aí mesmo sem eu saber exatamente onde está o Wally, eu sei que eu estou passando uma prova de que o Wally está mais ou menos ali, porque um monte de gente está concordando que o Wally está mais ou menos ali na região do guarda-chuva, está tentando achar o Wally. Eu tô, cara, eu gosto dessa parada. É maravilhoso. Tá difícil isso aí, tá? Os caras está complicado. Então, no final das contas, eu acho que essa é uma forma de falar sobre Zero Knowledge Proof, que dá para entender muito pouquinho o conceito por trás. E, no final das contas, galera, eu acho que uma coisa que é fundamental de entender, que é nesse momento, provavelmente, essa tecnologia de ZK, ela é, de fato, a tecnologia que tende a ser a tecnologia predominante para Layer 2 no longo prazo. Então, se fala de Optimistic Rollup, ele tem algumas... vamos dizer assim, desvantagens realmente em relação ao ZK. Então, quando você vê uma nova tecnologia de NFT sendo desenvolvida no ZK, é realmente algo muito relevante, né? E sobre as coisas que o Luizão falou, eu fiquei pipocando, porque tem muita coisa interessante. Tem essa questão do multi... Eu criei uns nomes, Luizão, porque para ficar mais fácil de entender. Esse multi-asset... Boa. Então, esse primeiro aspecto, né? Vamos dizer que o NFT, ele muda, vamos dizer assim, de apresentação, então ele é meio que um multi-asset, né? Cada hora ele apresenta um dos ativos dele de acordo com o ambiente que ele vai se colocar. Ele também tem essa característica de ser multi-trait, né? Multicaracterística, então, só que essas características, e aí foi a hora que eu pirei, elas são intercambiáveis. Então, por exemplo, eu tenho um NFT, e hoje, basicamente, o mundo do NFT ele é um mundo meio que predatório, né? Cada novo projeto ele vai vampirando o projeto anterior, porque, pô, a mesma galera que está colecionando, o mesmo cara que está flipando. Meio canibal a parada. Especialmente agora, nesse momento de bear market, né? Mais ou menos isso, você não tem grandes novos entrantes, a adoção ela fica mais ou menos estável ou declina, e aí você vai meio que lutando e guerreando por aquele mercado, né? E se você parar para pensar, uma das coisas que fez o DeFi explodir foi o Money Lego, né? Tipo, cada projeto vai se conectando no outro projeto e vai utilizando funcionalidades do outro projeto para tornar outros produtos possíveis e fazer aquele ecossistema cada vez mais foda. Não é à toa que tem bilhões de dólares no DeFi até hoje,
E já começou a subir de novo, Luizão, o TVL do DeFi. Inclusive, acho que a gente pode falar sobre DeFi semana que vem, hein, cara. Porque tem Será? muita coisa Será? maneira para falar, cara. Tem muita coisa maneira para falar. Sim, cara. Mas essa característica de Money Lego é uma coisa que fez o DeFi explodir. E eu acho que a característica de NFT Lego, que essa funcionalidade da interoperabilidade das características de um NFT para o outro pode trazer, pode ser uma coisa mega positiva para o ecossistema de NFT. Porque imagina, cara, vamos supor numa realidade onde os games começam a utilizar NFT, de fato, os grandes games, as grandes comunidades, a tecnologia está funcionando bem, a comunidade entendeu e a gente está, na verdade, em vez de criar novas formas de, novas financializações com narrativas malucas, a gente vai entrar dentro das narrativas que já existem de financialização dentro desses jogos, com a tecnologia que é superior e que faz o cara que comprou aquele negócio, de fato, ser dono daquilo, né? Descentralização. Porque tem isso, né? Tipo assim, você pode gastar uma grana pra uma skin do LoL ali, só que aquela parada não é tua no final do dia, né? Se o LoL ali desligar o servidor um dia ou outro, você perdeu aquela parada que tu comprou. E, cara, e se for interoperabilizado essa característica, Sim. imagina que eu comprei uma skin do LoL e eu tô usando em Fortnite, sacou? Se eu tô usando em Exato, velho. Fortnite uma skin do Fortnite que eu tô usando no LoL, sacou? E eu tô dentro do jogo, cara. Tô dentro do jogo com uma skin do outro jogo, sacou? E aí, tipo, a galera vai olhar aquele negócio e vai, pô, caralho, eu também jogo aquele outro jogo, sacou? E é lindo, é maravilhoso você entender que muitas vezes essa nova tecnologia ela pode fazer as comunidades entre os jogos começarem a construir outros contextos de comunidade, né? Às vezes atrair pessoas de um jogo para o outro, né? E de fato as pessoas serem donas dessas skins, né? De verdade, sem ser tipo, cara, pô, no final das contas, velho, tu tem aquilo, mas tu não consegue transacionar, tu não guarda num lugar que é teu, aquilo é de uma empresa. Enfim, eu acho que isso daí é uma coisa muito legal, mesmo assim, daí É legal. na cabeça. É legal porque tem isso, né? Eu acho que o mundo dos games, por que a gente tá falando tanto dos games enquanto falando de NFT e ZK, né? Porque o mundo dos games, ele parece ter muito das dores que esse processo dos bancos no mundo cripto também gerava de alguma forma. Então, não sei se são dores, né? Eu acho que a gente não tá muito no lugar de fala aqui porque a gente não joga nenhum desses jogos. Mas eu imagino que deva ser, conversando com alguns amigos que jogam também, né? Ter essa necessidade de reputação, de crescer, é tudo sobre essa gamificação, você ser bom naquele jogo e você conseguir mostrar para outras pessoas que você é bom naquele jogo, né? Só que se a gente olhar o mero comportamento, e eu gosto sempre de fazer esse movimento de olhar para trás, para poder abrir um pouquinho mais o leque de oportunidades, se isso que a gente está falando aqui para você de alguma forma não soa não conecta tão rápido, sacou? Porque você também não joga, porque você também não tem nenhum NFT, porque você, saca, não tá nem no mundo do DeFi, mas tipo, olha para esses comportamentos, sabe? E como você também se conecta com esses comportamentos, eu acho que o exemplo da foto de perfil ele é ótimo nesse sentido. Porque é isso, você tem essa necessidade de reconhecimento. E no mundo dos games, esse reconhecimento, essa identidade que você tem, ela se transpassa a milhões. Só que para pensar um pouquinho mais ainda, né? O quão a gente está, cada dia que passa, construindo mais uma identidade digital de diferentes formas. E o quão a gente é reconhecido por essa identidade. E justamente por ser reconhecido por ela, a gente quer conseguir moldar ela de uma forma que conecte ela com alguma comunidade que nem eu. Pô, eu super vejo o valor de estar conectado na comunidade da Web3, de fazer parte dessa comunidade, porque as pessoas me colocam num lugar de vanguarda, de quem está ali buscando por inovação, e é algo que eu quero. Então, como é que a Web3, os NFTs, dentro do mundo ZK, mesclando com games, e aí falando de metaverso, quando o metaverso finalmente ser algo que a gente gosta de usar, que não é essa parada bugada que tá hoje em dia, né? Quando a gente tiver isso cada vez mais próximo da nossa realidade, é isso.
essa experimentação que está acontecendo hoje, aqui, agora, no presente, no contexto DeFi, no contexto Layer 2, né, com os NFTs, que foi o último Bull Run, o qual tudo isso já está criando o caminho, né? Tá colocando um trilhinho para trás do outro para várias novas linhas de possibilidades de mercado, de negócio, de crescimento, de muita coisa acontecer, né, cara? Eu acho que isso que é o lindo do mundo Web3, né? Tipo, parece que, para quem gosta de observar a criação de não só sistemas, mas ecossistemas que se moldam, que se conectam, né? Para além dessa mentalidade de império, de empresas e coisas que nem... Até o mundo dos games é um pouco assim, né? Por que você não permite a interoperabilidade entre os assets hoje em dia? Porque você vai perder share de mercado, você vai perder espaço. Você vai dar espaço para outra empresa entrar dentro do teu território, né? Isso não é bem visto no mundo da Web 2. Mas no mundo da Web 3 isso é lindo. Por quê? Você está permitindo a estrutura para algo que já é comum para os usuários. O usuário que está jogando os dois jogos, ele não está nem aí se você, enquanto empresa, está perdendo com relação a isso, né? Mas é toda essa mudança de mentalidade que o NFT provoca, que o ZK, uma parada que acabou de surgir, já também provoca um outro olhar para essa parada. Você fala, caraca, é isso, né? Estamos aqui moldando tudo, as pecinhas, o espacinho para essa parada explodir, né, cara? Acho que esse é o que eu queria falar para amarrar, cara. Não sei o que você tem aí para falar aí também em cima disso. Eu queria colocar só mais uma coisa que eu acho que realmente vai ser muito legal, é a parte de reputação, cara. E isso é uma coisa que está muito relacionada ao que a gente falou sobre games, sobre hiperfinancialização, sobre tudo isso. Porque no final das contas, cara, muitas vezes as pessoas não fazem as coisas por grana, né? Não é só o dinheiro, né? E eu acho que reputação dentro do mundo Web3, hoje a gente tem até os POAPs, né, que ajudam um pouco sobre as interações e tudo, mas eu acho que a própria organização da informação fica complicado, porque, pô, dentro da minha carteira tem POAP de tudo que é projeto que eu já participei, tudo que é evento que eu já fui. Hoje em dia, até o cara que você encontra no evento lá do Ethereum, pô, o cara tem um POAP, você tem um POAP, você manda para ele manda para você, quando você vê você tem 1000 POAPs dentro da carteira, como é que aquilo constrói reputação, né? Se é uma coisa tão desorganizada. E eu vejo que os NFTs na era ZK, daqui a pouco eles vão servir muito como um portal de reputação daquela pessoa dentro daquele ecossistema, sacou? Onde ele vai ganhar meio que badges, né, troféus sobre as coisas que ele faz dentro daquele ecossistema, seja uma interação fazendo conteúdo, seja uma interação com a própria governança descentralizada, onde ele participa, onde ele propõe. E eu acho que esse tipo de organização de informação através de um NFT, eu acho que vai ser mega importante, inclusive para remunerar através do airdrop a pessoa que participou dentro daquele produto. E, de fato, dos experimentos que já tiveram até agora, fizeram a participação nos DAOs dobrarem. Então, tipo, só o fato de ter ali... Verdade. Esse é um ponto importantíssimo, cara. Esse é um ponto importantíssimo. Muito bom você trazer isso, velho. Sim, cara. E, então, eu acho que, pô, sobre NFT na era ZK, eu espero muita coisa interessante acontecendo. Eu acho que existem muitas mudanças fundamentais que precisam acontecer no mercado. Eu acho que os grandes players, eles estão olhando para o mercado, cara. Não tem dúvida que, pô, esses grandes dos jogos, sabe? Epic Games, essa galera toda tá olhando com muito cuidado, com muito carinho. Mas eu acho que a maturidade para essas coisas todas se integrarem e tudo, ela tá chegando, e eu acho que o NFT na era ZK, eu acho que ele vai, de fato, a gente vai ver essa imersão, essa junção desses dois mercados. Daqui a pouco a gente não consegue mais dizer o que é NFT, o que é skin de jogo, o que é game, entendeu? O que nasceu do cripto, o que nasceu do game. Eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. E quando esse momento chegar, a gente sabe que a tecnologia, de fato, fez o que ela precisava fazer, pelo menos nesse aspecto dos jogos, né? Fora os outros milhões de aspectos entre documentos, identidade, NFTs podem agregar, ticket, né? Pô, vou para um evento, vou tirar aqui o ticket do evento, o ingresso do evento, cara.
NFT perfeito para isso Sim, cara. também. Muita coisa para Tudo. acontecer. Muita coisa, né, cara? Tudo que conecta com você de alguma forma tem no sentido de asset, né? De que você comprou o acesso a alguma coisa, que você participou de alguma coisa, que você interagiu com alguém, que você, sacou? Você leu um livro, você, tudo que de alguma forma prova essa interação que você teve com alguma coisa, ela pode ser, se tornar um NFT e ter um valor dentro de um ecossistema específico, né, cara? E eu acho que isso é assim, isso é uma ótima forma de dizer a importância de ficar por dentro e olhar esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, e acompanhar os próximos trilhos que estão por vir também, porque eu acho que, cara, é o poder de observar o futuro também, né? De aprender com o futuro. Não como o futuro como algo que você vai olhar para uma bola de cristal e saber exatamente o que fazer, né? Porque não é linear, não é uma coisa só, né? Mas assim, na medida que você olha para ele, você consegue colocar um trilhozinho, e trocar uma ideia com algumas pessoas e ver todos os caminhos que esse trilho pode, de alguma forma, né, né, ir de alguma maneira, todos esses lados que esse trilho pode te possibilitar, e pontos de vistas novos que você pode ter com relação a isso. Isso é muito rico, né, cara? Eu acho que saio daqui muito grato por esse papo, por esse momento também. E também agradecer aí quem acompanhou esse primeiro trilho. E, pô, muitos virão. Só o comecinho esse daqui, cara. Se quiser se despedir aí também, fica à vontade. Pô, cara, pô, eu também saio muito grato. Eu acho que a ideia do trilho é justamente essa troca. É um bate-papo aqui. A gente decidiu se inteirar um pouco melhor de um assunto que a gente já estava se devendo, né, Luizão, há muito tempo, cair mais profundamente. E eu espero que essa conversa faça as pessoas que estão aí assistindo também, cara, ficarem curiosas e correrem atrás um pouquinho mais de informação e baterem papo com quem estiver por perto, que eu acho que esse é o objetivo. No final das contas, o trem está passando e essa tecnologia ela está chegando e outras tecnologias virão, e a gente vai estar aqui trocando ideias sobre isso e dividindo e batendo papo e sentindo quais são as possibilidades, né, que surgem na ideia, na cabeça de cada um sobre isso. Então, pô, muito feliz, Luizão, da gente estar batendo esse papo. Semana que vem, bora fazer um de DeFi, você topa? Boa. Top demais, mano. Valeu. É isso aí, valeu, galera. Abração.